Olá pessoal, deixa eu contar uma história aqui rapidinho para vocês. Essa semana eu estava vendo TV e por um momento passando por um determinado canal, lá estava passando aquele filme Os Filhos de Francisco. Algumas pessoas talvez não saibam, mas Os Filhos de Francisco é a história da dupla, né? Zezé de Camargo e Luciano, de como tudo começou, enfim. Eu não vou focar na dupla, eu quero contar para vocês que por um momento eu me deparei com a história e me veio à tona não em si a dupla, mas eu lembrei muito do meu finado pai. Os meus parentes aí, as pessoas que assistiram esse vídeo que me conhecem desde criança vão saber mais ou menos do que eu estou falando, mas a lembrança que me veio à tona foi o meu pai, que eu convivi com ele apenas 6 anos até ele se separar da minha mãe, logo minha mãe faleceu, e daí eu fui morar com os meus tios e a gente se afastou. Mas eu vejo naquele filme a história do meu pai, porque apesar de toda a dificuldade que a gente passava como criança, eu me recordo que meu pai ele tinha um sonho de que eu cantasse, de que eu fosse um cantor. E eu me lembro vagamente que às vezes ele não media esforços para isso. Assim como no filme, né? As recordações elas são vagas porque eu era muito criança, mas eu tenho na mente algumas lembranças e essas eu quero transmitir para vocês. Por exemplo, meu pai comprou na época que eu era criança uma viola, né? Quem me conhece sabe que eu não sou muito alto. E essa viola era maior que eu na época, né? Eu tinha uma baixa estatura e essa viola era maior do que eu. E eu não sabia tocar nada, eu tinha 4 anos. E daí a gente ficava com aquela viola e cantando sem tocar nada, mas batendo ali. E esse era o sonho dele, ele não media esforços para ver eu cantar. Me recordo várias vezes ele sem envergonhado, porque chegava nos locais e pedia para que o pessoal deixasse o filho dele dar uma palhinha lá, e aí eu ia e muitas vezes nem cantava, tinha vergonha, outras vezes cantava a letra errado, mas ele insistia naquilo, ele tinha um sonho, era um sonho dele. A minha mãe muitas vezes não era muito a favor, mas também concordava, porque era loucura de um pai. E me lembro também dele ter comprado também um cavaquinho, né? Depois o cavaquinho, essa viola quebrou, ela caiu do prego, estava pregada, assim, ela caiu, casa de madeira, e rachou. E aí ele comprou um cavaquinho, no qual eu imagino que está na casa da minha tia até hoje, não sei onde ele está, e ele escreveu de esmalte de unha, né? Zé do Brejo, que era o apelido. Mas o que me veio à tona eram as loucuras, né? Me lembro que na festa do Peão de Cacilândia, acho que no ano de 85, ele pediu para que eu cantasse antes dos shows lá, de abertura dos shows, e o pessoal da festa, por achar bonitinho, permitiu que aquilo houvesse, que eu pudesse cantar. Me recordo que numa dessas apresentações lá de criança, era o Clube do Bolinha, na época, os mais antigos aí vão conhecer. Na época o Bolinha queria me levar para cantar, enfim. Não que eu cantasse bem, mas por eu ser novinho, criança, e já ter aquela desenvoltura, né? Mas eu me recordei do meu pai, de como ele não media esforços para que eu me tornasse um cantor. Não foi do jeito dele, logo eu perdi minha mãe e depois me afastei do meu pai, mas isso me emociona. Eu fiquei emocionado no filme de como meu pai ele se identificava com o Francisco, né, que é o pai do Zezé de Camargo e Luciano, nesse quesito de sonhar aquele sonho, né? E eu estava vendo esse filme lá, eu me emocionei. Sempre que eu falo dessa história de pai, de mãe, eu me emociono. Mas eu queria só lembrar, contar um pouco dessa história. Meu pai gostava muito de uma música aí do João Mineiro e Marciano, né? E os meus
Meus parentes se lembram bem disso daí, ainda muita gente tira sarro até hoje, que é as paredes azuis, que até fala assim, né? Aqui todas as paredes são azuis, daquela mesma cor que escolhemos. Tudo ainda está do mesmo jeito, apenas seu amor que hoje é menos. Resta uma saudade sem igual, um maço de cigarro em caracol. O gosto do seu beijo está na boca, seu cheiro ainda está no meu lençol. Aí, enfim, esse é um registro que eu quero deixar para vocês aí. Um grande abraço aí para todos. Os meus amigos talvez não conheçam essa história, mas a minha família conhece. Enfim, quis que eu visse essa mensagem, esse filme domingo e relembrasse e passasse aqui para vocês. Um grande beijo a todos aí, um abraço. Não liga aí para a voz, né? Porque realmente eu não segui essa profissão, mas é uma história muito emocionante e é um legado que eu vou levar para sempre. O quanto meus pais, na simplicidade que eles, no pouco tempo que eles ficaram comigo, as coisas que eles fizeram, e tenho muitas lembranças. E na vida só fica as lembranças, né? Que a gente faz, o que fizeram pra gente, e por isso eu valorizo muito a minha família. Tchau, gente, obrigado.